Boa noite a todos. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém? Muito bem. Eu quero convidar você, se você quiser acompanhar algumas partes do nosso estudo de hoje, nossa palavra, do livro de 1 Samuel. Apenas para você se situar, a gente não vai poder ler, que essa história que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre Saul e sobre Davi, histórias de honra e de desonra. Esses dois personagens que nós vamos hoje tratar um pouco aqui e aprendermos um pouquinho a respeito da vida deles, como eles honraram as pessoas e honraram Deus, e como também é possível que, mesmo sendo chamado por Deus, se desonre a Deus, desonre o chamado, desonre as pessoas, que é o caso que aconteceu com Saul. Essa história, ela vem na conexão da história que o pastor Luiz pregou a semana passada, e a partir do capítulo 8 é o contexto em que essas coisas, ela é bem longa, vai até o final do livro de Samuel, mas é no capítulo 8 que Israel pede para si um rei. Então, esse rei que Israel pede é Saul, e aí nós vamos então falar algumas coisas sobre isso. Honra e desonra. O pastor Luiz falou para nós na semana passada que, quando pensarmos em desonra, uma figura de linguagem usada é como uma neblina ou um vapor, nos tempos de Jesus. Era a ideia de desonrar, era como se não dar o menor valor para uma pessoa a respeito do que ela fizesse, a respeito do que ela dissesse, a respeito da pessoa em si. A pessoa tem, todas as pessoas e todos nós temos um valor intrínseco entre nós mesmos, Primeiro porque nós trazemos em nós a imagem de Deus e sua semelhança. Então já deveríamos honrar o próximo porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa é a primeira premissa da Bíblia Sagrada sobre isso. Mas nós podemos desonrar alguém quando não reconhecemos pelo menos essa primeira parte, se ainda não conhecemos outros aspectos da vida da pessoa. E isso então é algo que nós precisamos trabalhar em nossa vida, e porque nós também temos que tomar muito cuidado para não entrarmos no caminho da desonra. A gente vai ler um pouquinho a partir daqui. Saul e Davi foram dois reis de Israel, e decidir honrar ou valorizar as outras pessoas é crucial, é a essência de quem vive a vida cristã. 1 Pedro 2,17 diz assim: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. E Romanos 13,7 diz assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então nós somos chamados a honrar as pessoas naquilo que ela é, ou tem o seu reconhecimento na sociedade, e seja qual for o aspecto que a gente for tratar. Por exemplo, a ingratidão é a forma mais destrutiva de você desonrar alguém. A ingratidão é algo que machuca a pessoa, machuca o coração, e ela semeia, ela semeia a desonra na vida daquela pessoa, na vida das pessoas que estão próximas, e também desonra a Deus, porque nós temos que ter um coração grato. E quando nós somos ingratos com Deus e ingratos com as pessoas, esse é um caminho de desonra bastante difícil, bastante complicado. E talvez a gente trate aqui também dentro desse tema. Se nós não queremos colher a desonra, e se de algum modo a gente pode estar percebendo nessas primeiras mensagens que estamos colhendo ou vivenciando esse tipo de situação, é importante que a gente veja como estamos plantando. Se estamos plantando honra ou se estamos semeando
atitudes, palavras que vão trazer desonra para as situações. Bom, histórias de honra e desonra. Vamos ver a questão de Saul. Saul, na Bíblia Sagrada, é um exemplo de desonra. A história de Saul é uma das mais lamentáveis da Bíblia. Ele foi o primeiro rei de Israel. Ele foi instituído como rei, chamado por Deus. Mas o seu caminho, a trajetória da sua vida, o levou ao esquecimento do seu próprio povo. Imagina só, o primeiro rei poderia ter marcado significativamente a sua vida, chamado por Deus, aclamado pelo povo, mas o seu fim é muito triste, porque ele tomou um caminho muito complicado. O oposto dele é Davi. Davi é o exemplo de honra que nós vamos ver. Davi, por outro lado, é lembrado até hoje como o grande rei, alguém que ficou marcado com essa expressão. E 1 Samuel 2,30, lá no comecinho, diz assim para nós, já foi dito esse texto aqui: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então Deus vai trabalhar nessa linha com cada um de nós, no nosso coração, e principalmente se temos honrado a Deus com as nossas vidas, com as nossas palavras, com a nossa conduta. Vamos ver um pouquinho da história de Saul, a escola da desonra. Então vamos ver um pouquinho, olha só. Quem foi Saul? Primeiro rei, ali no capítulo 8, Israel pede um rei, pede que eles tenham um rei. Se você lembrar um pouquinho o que a Bíblia fala, eles estavam sendo dirigidos por juízes e por dois últimos sacerdotes que tinham autoridade sobre eles. Mas eles quiseram que eles fossem diferentes, eles eram diferentes de outras nações, porque Deus conduzia a nação de Israel até Josué. Então, até Josué, depois da morte de Josué, o povo entrou por um caminho complicado, não seguiu as ordens, os mandamentos e as instruções. Então entraram juízes que começaram então a cuidar do povo. E nesse período longo, cerca de mais ou menos 40 anos aproximadamente, Deus levantou juízes para cuidar do povo, E aí você vai ter uma longa história nesse período. Mas o que aconteceu naquele tempo? Quando chega aqui no capítulo 8, o povo pede que eles tenham um rei. 1 Samuel 10:1, eu vou ler algumas partes do texto, e 9, 21, 22, 10, 24, são vários textos, mas eu vou ler aqui uma parte para você. Olha só, diz assim: Saul respondeu. O contexto é o seguinte: Samuel vai até Saul e vai chamá-lo, porque Deus ordenou a ele que eles escolhessem o ungissem Saul como rei. Esse é o contexto histórico, tá? Como é muito longa a história, não vai dar para a gente seguir todos os textos. Então eu vou ler, você pode acompanhar. Então Samuel encontra-se com Saul e vai dizer para ele que Deus estava chamando ele para ser ungido rei. Diz assim, ele fala com ele, Saul responde: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e deu a eles lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Mais à frente, Samuel disse a todos, já onde eles já estavam ali na frente, diante do povo, o povo havia escolhido. Mais à frente, ele diz assim: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém entre ele, entre todo o povo. Então todos gritavam: viva o rei. Isso está a partir do capítulo 9 e capítulo 10, tá? Você pode depois ver essa história. Eu citei algumas partes para a gente entender. O que eu gostaria de destacar aqui?
o povo pede um rei, no capítulo 8, e Deus então, Deus responde a essa solicitação do povo e chama Samuel e diz para ele escolher Saul. Nessa primeira leitura parece que Deus tinha escolhido Saul segundo os seus próprios critérios. Eu queria destacar algumas coisas que eu acho que vale a pena. Mas na verdade, se você for lendo com muita atenção, você vai perceber que Deus escolhe Saul porque Saul representava o coração do povo. O coração do povo havia rejeitado Deus como seu rei. O coração do povo queria ser como os povos da sua época. E quando rejeitaram o próprio Samuel, Deus disse: eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Então lhe darei um rei segundo o coração deles. E Deus então chama e coloca Saul, e depois Saul é ungido rei, ele é chamado por Samuel, Samuel coloca ele como rei e leva para o povo, para que o povo escolha. E ali você vai ler que eles vão fazer uma votação, vão fazer uma classificação, tirando as famílias, até que chega em Saul. Na verdade, Deus já havia previsto que o povo ia escolher quem ia ser escolhido. Então cai em Saul, e aí Samuel confirmou: esse é a pessoa que Deus chamou para dirigir vocês. E o que é que a gente entende aqui também que é interessante, né? Aí está em Samuel 12:13. Agora, Samuel 12:13. Aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Olha, Saul, que era uma pessoa, diz o texto que ele era um homem muito grande, os mais altos da batiam no ombro dele, você entendeu? O cara era um destaque, o cara era um gigante da tribo. Era um homem muito capacitado dentro ali da sua própria tribo, e o povo quis que ele fosse o seu rei. E Saul teve um privilégio, porque Saul sabia disso. Olha, eu sou a menor das tribos, o meu clã é pequeno. Por que essa honra? Quando Deus o honrou, chamando para que fosse rei, essa seria talvez o momento da sua resposta, porque ele teve uma oportunidade para se firmar com aquele que Deus estava dando para ele a unção, ungindo ele para que ele pudesse construir uma longa história. E se você ler a história dele, você vai perceber que isso vai acontecer, né? E quando Deus manda então que ele seja colocado, Saul estava ali, ele tinha tudo para ter uma linda história: oportunidade, reconhecimento, unção de Deus, reconhecimento de Samuel, que era a pessoa que era respeitada em todo aquele momento. Mas Saul, ele vai trilhar o caminho da desonra. O problema é que o coração de Saul não era reto diante de Deus, e ele, ao invés de obedecer a Deus, ele começa a tomar um caminho muito perigoso, porque ele é colocado como rei, ele começa nas funções de rei, se organiza, e ele conhecia, eles conheciam a lei, tinha todas as diretrizes, eles eram ensinados na lei de Moisés, mas Saul quis ser, na verdade, o senhor do povo. Nós vamos ver um contraste interessante, que Saul aceita para ser o senhor do povo. No contraste oposto, Davi, que vai ser rei depois, ele vai ser servo. E quando ele já entra com esse coração altivo, aí começa a sua queda. Uma coisa muito interessante. É uma diferença muito grande. A forma que ele aceita e que ele se coloca já muda toda a direção e vai dar para ele uns caminhos muito complicados. E fazendo assim, sendo ele o centro das atenções, ele precisa se manter nisso e ter os seus próprios méritos. É isso que ele acredita. Ele vai fazer algumas negociações, e nessa caminhada ele vai trilhar o caminho da desonra. Muita coisa você pode ver lendo, mas eu escolhi 3 destaques, que são pelo menos 3 pecados graves cometidos por Saul ao longo da sua trajetória. Ele se torna rei, ele
começa a governar, ele vai ter a guerra com os filisteus, ele tem uma série de coisas para fazer. E Samuel era o sacerdote, o qual tinha autoridade espiritual, fazia o culto, o sacrifício. Então o rei tinha uma função de gerenciar, de cuidar da nação e ter essa parte administrativa e política. E a parte espiritual cabia ao sacerdote, que era Samuel. E aí foi o primeiro pecado de Saul. Olha só, Saul, primeira coisa, Saul usurpou uma posição que ele não tinha a legitimidade para ocupar. Esse foi o primeiro pecado dele. 1 Samuel 13, versos de 8 a 14, se você quiser acompanhar, diz assim, olha só. Ele esperou 7 dias. Houve uma guerra, houve algumas coisas, né? Estava acontecendo uma série de coisas. E Samuel disse para ele: vai para lá, depois eu vou, para nós fazermos o sacrifício a Deus. E quando eu chegar, nós fazemos o sacrifício para dar continuidade à situação. Esse é o contexto, eu vou ler para vocês. Aí Saul esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: traga-lhe o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudado, e perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Então disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, olha só que interessante, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder sobre o seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Olha que coisa seríssima. O que ele faz? Ele sabia da lei, ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia das regras. O sacerdócio é coisa muito séria no Novo Testamento, e na verdade o que ele significa, o culto, aquilo que deveria ser feito somente pelos sacerdotes, pelos descendentes de Arão, era algo que significava perdão, invocação de Deus, né, e proteção da nação. Era feito através desses momentos. E isso é algo específico de ter sido dado pelos sacerdotes. O que isso significa? Significa que a salvação, os meios da salvação, a ação de Deus, só Ele pode legislar. Nós não podemos legislar nesse contexto. Deus é quem salva, Deus é quem opera. Por exemplo, você ora a Deus, mas você espera dele. Você não pode fazer do seu jeito. E isso é uma coisa difícil para a gente, não é? O que a gente chama assim: eu vou dar um jeitinho para Deus, eu vou fazer alguma coisa aqui para Deus me atender, ou você começa a racionalizar a fé. O que ele fez? Ele viu que os homens tinham começado a dispersar e percebeu que havia os inimigos estavam chegando. Ele usa uma linguagem, ele se colocou como espiritual. Ele falou assim: não, se eu não buscasse a Deus, eu ia ter problema. Olha que coisa interessante. E aqui nesse contexto que você vai receber, vai lembrar daquela frase, né, que Deus diz no próprio mais à frente: Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Esse é o contexto, a obediência, saber esperar. Ele não soube esperar, ele achou que pudesse fazer aquilo, só que ele violou uma lei divina, e ele fez algo muito grave, tanto que foi aqui nesse momento que Saul dá esse destaque para ele: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor que ele lhe deu.
Olha só que coisa, se você tivesse obedecido, o seu reino teria ficado para sempre. Que coisa séria, que desastre, né? Então essa é a primeira coisa que a gente aprende no caminho da desonra, o nosso cuidado em fazer aquilo que Deus estabeleceu para nós fazermos. Eu tenho falado para os jovens aqui, e uma das minhas conversas constantes é, sempre na primeira conversa que eu vou ter com ele, eu pergunto assim: você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? E muitas e não poucas vezes eu falo: pastor, eu só leio quando estou no culto, porque eu falo assim, é transparente. Pessoal, se nós não lemos as Escrituras que Deus nos trouxe para ajudar a gente a tomar as decisões certas, né, saber que caminho temos que tomar, vamos querer fazer como Saul fez, do seu próprio jeito, e pode ser muito caro. E ao longo da minha vida cristã, e também como líder e pastor, eu tenho visto muitas dessas decisões que pessoas fazem e depois fica correndo atrás do prejuízo. Me perdoe usar essa expressão tão simples, mas é complicado. Então cuidado, nós temos que obedecer a Deus e aprender a esperar nele. E Saul não fez isso, desonrou a Deus, desonrou o sacerdócio, desonrou o Samuel e pagou um preço muito caro. Segunda coisa que ele fez, olha só, Saul desobedeceu uma ordem direta. Ele tinha dito para ele ficar e esperar. Olha só, Samuel 15, 2 e 3, 9 a 11 também fala isso, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saíram do Egito. Agora vão matar os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhe pertence. A partir do 9, 11 e 3, tá? Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aí depois do 15, 2. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e os bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. É interessante, né? Aqui você vai ver esse contexto a partir do 9, 11 vai até o 15, tá? Para você ler um pouquinho. Ele tinha uma ordem clara. Quando ele fosse prender os inimigos, né, os amalequitas, ele devia matar tudo. Tudo deveria ser exterminado, né? Existe todo o contexto histórico desse povo. Os amalequitas, irmãos, era um dos povos mais terríveis da terra. Eles faziam sacrifício dos seus próprios filhos, né? E faziam coisas horrendas. A gente não vai entrar em todos os detalhes, que você pode ver isso no contexto histórico. E quando Deus fala para ele fazer matar todas aquelas pessoas e tudo que vinha deles, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, Deus estava trazendo juízo sobre os amalequitas. Então, Deus estabelece o critério e o juízo e falou: extermina tudo, eu não quero nada que venha de lá, porque estava contaminado. O que Saul fez? Ele não obedeceu de novo. E o que ele faz? Ele mantém o rei vivo e traz as coisas boas, e segura as coisas boas, e retém o ouro, retém as melhores ovelhas. E quando Samuel chega e pergunta: o que é que você fez? Né? Se você ler depois a sequência da história, ele diz assim: eu trouxe as melhores coisas para sacrificar ao Senhor. Que cara de pau, né? Terrível. Percebe as coisas como podem ser complicadas? Né? Deus vai falar para ele: escuta, mas o que é que você fez? Se você for analisar um pouquinho, Saul fez o quê? Ele sabia que ele estava fazendo os seus meios, ele estava querendo criar as suas ligações políticas com os reis. E se você mantivesse um rei vivo e o devolvesse depois, ele teria um aliado forte. Falou: vou ser aliado dos amalequitas. Peguei as coisas ruins, matei, poupei as coisas boas e ainda devolvo o rei vivo. Ele estava tentando permanecer no cargo pelos seus próprios meios. Percebe?
tentando se manter. Ele esqueceu que era Deus que tirou eles do Egito. Você vai desde o começo, tá? Foi Deus que deu vitória sobre todos os povos que eles tinham caminhado. Deus instituiu ele como rei, mas ele falou assim: não, mas para continuar rei sou eu que vou me garantir. E aqui está outra lição bastante interessante. Quando ele vai fazer isso, o que ele percebe? Ele percebe que aqueles bens que Samuel mandou matar, ele falou assim: mas isso pode ser uma grande fonte de lucro. E quando Samuel perguntou, é o dia que trouxe para sacrificar para o Senhor. Então, olha só como as coisas são muito tênues, né? É mais ou menos a ideia de você previamente fazer uma atitude lícita, de caso pensado para ganhar dinheiro, dizendo depois que com isso você quer abençoar o reino. É ideia. Consciente. Não estou dizendo de coisas que podem acontecer que você não concorreu para isso, mas conscientemente ele fez isso, e isso lhe trouxe outro caminho da desonra. Desonrou a ordem direta de Deus, tentou se garantir, e Deus novamente se pronunciou, né? Arrependo, aqui no hebraico, quer dizer o seguinte: pesou no coração de Deus essa escolha. Terceira coisa que Saul trilhou pelo caminho da desonra, e essa era seríssima: Saul consulta os espíritos, uma prática proibida pela lei. Olha só, Levítico 19:31 diz assim: não recorram aos médicos, nem busquem os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E 1 Samuel 28:7 diz assim: então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. E eles disseram: existe uma em Dod. Saul ficou por cerca de 40 anos dirigindo. Nesse momento aqui do seu reinado, o Samuel já havia morrido, e ele foi de novo para a guerra, e ele estava já vivendo aquele processo por sua própria conta. E aí ele não sabia, ele foi consultar Deus, mas Deus não respondia, porque Deus já havia determinado que ele não era mais rei, ele não tinha mais a autoridade de rei. Ele estava no cargo, no cargo era legítimo, mas não tinha mais autoridade divina para fazer. E aí o que acontece? Ele fala: eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso resolver esse assunto. Só que ele vai fazer isso violando um princípio específico das Escrituras. A lei dizia que ele não devia recorrer a médiuns. Aí o que ele faz? E ele vai procurar uma médiuma, uma feiticeira. E é nesse contexto que ele vai passar pela mentira e engano daquela feiticeira, que fala em nome dele, dizendo que estava vendo Samuel. Ele pede para Samuel voltar dos mortos. A Bíblia nos mostra claramente que isso não é possível. Por isso que o texto fala que vocês vão ser contaminados por causa dos espíritos de mentira que são denunciados depois que Jesus vem. Por trás dessa prática havia espíritos malignos, mentirosos, mas isso só vai se saber mais à frente. Por isso que ele deveria obedecer. E quando ele vai consultar, a mulher vai falando assim: olha, isso que eu vejo um homem, eu vejo um anjo, eu vejo alguma coisa. É Samuel, é isso mesmo. E aí começa engano. Ele entra por esse caminho, e esse caminho leva ao fim do seu processo, e ele arruina totalmente a sua vida. É a maior desonra que Saul traz para a sua casa, para a sua família e para a sua comunidade. Saul buscava a glória e honra dos seus soldados, do povo, dos reis ao seu redor. Confiava em si mesmo, tentando garantir o seu reinado pelos meios errados, firmado na mentira, na troca de favores, negociando princípios eternos. Desonrou a Deus e o seu fim foi trágico. Olha como termina a história de Saul. 1 Samuel 31, versos de 1 a 6, se você quiser acompanhar. Diz assim: esse é o final da história dele. E aconteceu que em combate com os filisteus,
os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Estavam sob ainda o comando de Saul. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul, seus 3 filhos. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofreria a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela, ou seja, se suicidou. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. De maneira que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Irmãos, olha a tragédia na trilha de desonra que o rei de Israel, estabelecido por Deus, mas ele resolveu tomar a rédea da sua própria vida, do seu reinado, por sua própria conta, não levando em conta as instruções da lei, não levando em conta as instruções de Samuel, que era o profeta e que era o sacerdote. E ele poderia ter vivido o caminho da honra, ser firmado com Deus, disse lá no começo para ele que o seu reino poderia ser estabelecido para o fim, mas as suas escolhas erradas foi muito caro e ele comeu do seu fruto. Essa é a história da escola da desonra. Qual é a promessa para ele, né? Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não permanecerá. Como a Eliane disse no domingo, a desonra ou desonroso traz desonra sobre outras pessoas. Trouxe sobre a sua casa, seus filhos foram refém, todos morreram, ele se suicidou. Seu escudeiro, que era a pessoa mais próxima dele, se suicidou, e é assim que ele ficou marcado na história de Israel. Que Deus nos livre de fazermos as coisas pela nossa própria forma, nossos próprios meios, não atentarmos para aquilo que Deus diz, né? E se de algum modo a gente faz isso em algum momento, que nós nos arrependamos, para que a gente possa receber o favor de Deus na nossa vida. Amém? Vamos ver um pouquinho aqui então sobre a escola da honra com Davi. Davi vai ser o sucessor de Saul. Então, olha o paradoxo que a Bíblia vai mostrar para nós é esse: Saul é um rei conforme o coração do povo, mas Davi é um rei conforme o coração de Deus. E é esse o contraste que as Escrituras estão mostrando para nós, porque ele vai tipificar o Israel. O que Israel fez, irmão? Israel queria ter um rei para ser igual às outras nações, para se garantir entre as nações, dizendo que andar com Deus não era uma coisa que valia a pena. Deus falou assim: tudo bem, eu vou dar um rei para vocês de acordo com o coração de vocês. E deu no que deu. Aí Deus fala: tudo bem, vamos manter esse modelo, mas agora eu procurei um homem segundo o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. E aí nós vamos ver um pouquinho da história de Davi, que é o grande rei que honra a Deus com a sua vida. Tem uma imagem aí que mostra, achei muito bonito, que diz assim: olha só falando em honra, isso acontece mais à frente na história de Saul. Antes que Davi fosse rei, Deus o já havia escolhido, ele já havia sido ungido por Samuel, mas estava aguardando o momento oportuno. E Saul, ao longo da história, você pode ler que tentou, ele recebe Davi, aí acontecem aquelas 3 coisas que eu disse para vocês, as 2 delas no início. E Davi vai passar a servir o rei Saul, e vai passar a trabalhar no palácio, vai cantar, inclusive vai tocar sua harpa, porque Saul, depois que Deus o deixou, o espírito maligno começou a tomar conta dele. E Davi vai lá para o rei. Os homens descobrem que Davi tinha essa habilidade musical, mas ele cantava louvores, ou a sua música honrava a Deus, e o espírito maligno deixava o rei Saul. Isso acontece em muitos momentos, mas o Saul,
ao longo da história, você pode ler, vai começar a criar uma inveja muito grande de Davi. Ele descobre que Davi é o que Deus escolheu para ser rei. E aí ele vai tentar matar Davi várias vezes. Várias vezes ele tenta matar. Davi se torna um amigo muito próximo de Jonathan. E nessa história, o Saul vai ficando com muita raiva o tempo todo. Seu coração estava perverso, porque na verdade o Espírito de Deus não havia deixado. E essa figura que ela mostra para nós: houve um momento em que Saul era o rei, mas Deus já havia deposto ele. Davi sabia que era o rei escolhido por Deus, mas mesmo assim ele não usurpou o trono do rei antes que Deus o colocasse, mas honrou o rei até o último minuto, porque ele sabia que é Deus que estabelece, é Deus que regula. E esse homem mostra um princípio fantástico, né? Que ele vai caminhando, sabendo que é o rei, ele sofre perseguição, ele sofre uma série de coisas, mas ele espera o momento certo e ele honra o rei Saul, embora ele não tivesse mais honra ao seu rei. Olha o começo da vida de Davi. 1 Samuel 26:11 foi um momento que diz assim: Saul estava tentando matar e procurando Davi. Davi tinha fugido, no contexto da história, tá? E por várias vezes ele tentou matar Davi. Davi fugiu. E aí Saul foi dormir numa caverna, e Samuel entra, Saul foi dormir numa caverna, e Davi entra na caverna, consegue entrar entre as pessoas, e está ali o rei dormindo. Ele poderia ter pegado uma flecha, um arco, e ter matado, né? Uma lança e matado o rei, porque o rei ia matado de qualquer jeito, ele tinha perseguido ele muito. Mas ele não faz isso. Seus homens falam: mate ele, agora nunca, você vai morrer. Olha o que ele diz: o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Esse é um princípio de honra, irmãos. Essa é uma questão interessante, né? Davi ele vai mostrar isso, ele vai manter a sua honra, ele vai saber esperar o tempo certo, embora do ponto de vista lógico e racional ele teria legitimidade para fazer aquilo. O rei estava tentando matá-lo. Na pior das hipóteses seria legítima defesa, mas ele não faz isso. Ele tinha um princípio claro dentro do seu coração de quem era Deus, e a gente entende isso estudando bem a vida dele. A história de Davi é registrada mais ou menos, cerca de 60 capítulos da Bíblia falam de Davi, em muitos lugares, no Novo e no Velho Testamento. São só no Novo Testamento são 60 referências feitas a Davi, um homem que seguiu o caminho da honra. Davi figura na genealogia de Jesus e é lembrado como o maior rei de Israel, e por 2 vezes na Bíblia, em 1 Samuel 13:14 e depois em Atos 13:22, ele é chamado um homem que é de acordo com o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Olha, imagina você receber essa expressão sobre a sua vida do próprio Deus. Deus que fala: esse homem é o homem segundo o meu coração. Esse é Davi. Davi também foi um grande músico, um adorador, compôs cerca de 70 salmos, tocava muito bem a sua harpa e demonstrou a sua habilidade na organização quando ele fez isso diante do rei. E era diante, quando ele estava tocando a harpa, o espírito maligno deixava Saul e aí ele conseguia descansar e dormir. E por que tanta honra a um homem que, apesar de notável, também teve a sua vida pontuada com alguns pecados, né? Nós sabemos que ele cometeu algumas coisas. Qual é a diferença? E essa é a diferença que a gente vai perceber em alguns pontos que eu destaquei aqui. Mas eu vou destacar bem brevemente alguns pontos, mas a primeira coisa é que Davi é um homem sincero diante de Deus, não é? Mas olha só, a primeira coisa, Davi tinha um coração inclinado ao Senhor. Davi era um homem espiritual. A vida dele está em harmonia com os seus anseios. Se você for ler lá em 1 Samuel 17:36, vai ter algumas referências. Ele tinha confiança no cuidado de Deus, e no seu período de provação, ele soube esperar no Senhor. Ele esperou até o último minuto, perseguido pelo rei,
sendo testado em vários momentos, ele aprendeu a ter um coração inclinado a Deus. Caminho da honra, irmãos, é termos um coração inclinado a Deus. Temos o que a gente às vezes diz, né? Nós temos que ser um coração quebrantado e contrito, e Deus não despreeza. Não tem a ver com a sua perfeição, com a minha perfeição, mas aquele que é perfeito, que nos perdoa quando nós temos um coração inclinado a Ele. Segunda coisa que Davi nos ensina com a sua vida no caminho da honra é que ele era humilde. Sendo o maior rei, era humilde. Olha só, além de conhecer as suas limitações, Davi aprendeu a atribuir as suas vitórias a Deus. Não dá para a gente ler os textos, mas você vai ler em 17, 37, Salmo 34. Ele, todas as vezes que ele venceu grandes batalhas, ele conseguiu unir o rei que estava esfacelado. E sabe o que ele fez? Ele atribuía a Deus. Os seus salmos são louvores ao Deus que lhe deu vitória. Lembra que Saul queria atribuir a si as vitórias, Davi atribuía a Deus as suas vitórias. Ele reconhecia que Deus era tudo na vida dele. Davi, mesmo sendo ungido, continuou nas suas tarefas de pastor, servindo seu pai, servindo seus irmãos, até que chegasse o dia da sua posse. Um homem humilde. Esse é o caminho da honra, para nós sermos humildes. A Bíblia diz assim, que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Amém? Então nós temos que descansar no Senhor, esperar que Ele faça aquilo que nós precisamos. Outra coisa, outro destaque no caminho de honra, Davi era sincero. Apesar de ser chamado pelo próprio Deus, um homem segundo o seu coração, ele não era infalível. Então, por exemplo, Davi cometeu 3 pecados gravíssimos ao longo da sua vida. Um foi o adultério a Batseba, e uma cumplicidade na morte de Urias. E outro, ele fez o censo de Israel, trouxe uma tragédia também para a história do seu povo. 3 erros gravíssimos. Mas ele era, quando repreendido pelo Senhor, e foi repreendido pelo profeta Natan, ele confessou os seus pecados, chorou amargamente e disse: o Senhor faça conforme a sua vontade, e aceitou a disciplina do Senhor. Se você olhar o contraste no caminho da desonra, Saul não aceitou a disciplina do Senhor. Ele continuou fazendo os seus caminhos errados, foi fazendo do seu jeito, consulta a Espírito, faz uma série de coisas erradas. Mas Davi se arrependeu, aceitou a disciplina do Senhor e permaneceu extremamente sincero. Essa é uma das coisas que ajuda a gente a entender. A Bíblia fala para nós, Jesus vai falar sobre isso, né? Sobre como nós devemos ser. Seja o vosso falar, sim, sim, e não, não. Esse é um princípio de sinceridade, né? Seja sincero com o seu próximo, fale a verdade com o seu próximo. A gente vai aprender isso, né? Está ligado à verdade. Uma quarta coisa que mostra uma vida de quem honrou a Deus, uma escola da honra. Davi honrou o rei Saul. Eu já disse isso, mas eu trago esse destaque agora sobre Saul, sobre Davi. Mesmo sabendo que ele ia substituir a Saul, qual era a convicção dele? Deus está no controle da história. Se Saul está ali e é o rei, eu vou esperar o tempo certo. Ele não se adiantou, não se antecipou, ele não pegou a promessa de Deus e disse: eu vou dar um jeito, não é? Ele esperou, honrou o rei. E essa espera dele, na verdade, estava firmado com certeza, ele sabia que Deus estava no controle. E por isso trouxe honra sobre a vida dele. E a quinta coisa, que é um destaque importante, Davi era uma pessoa misericordiosa. Há uma situação, entre outras, em 1 Samuel 25, 18 a 35, a gente não vai ler, mas diz o seguinte, que ele teve um problema sério com o esposo da Abigail, e vai acontecer um problema seríssimo lá, e o homem era um insensato, né? E ele provoca o rei, não quis atender a necessidade dele na sua sequência, e ele disse: eu vou acabar com esse cara, eu vou exterminar com esse cara. E ele tinha autoridade para fazer isso. Mas a mulher pediu que ele tivesse misericórdia, falou: ele é insensato, ele faz essas coisas, mas ele sempre tem essas escolhas erradas. E ele, mesmo conhecendo pouco aquela mulher,
ele perdoou o insensato Nabal. O que a Bíblia diz para nós hoje? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Davi honrou aquela pessoa do ponto de vista nosso não deveria, mas ele foi misericordioso. E também quando ele pecou, Deus foi misericordioso com ele também. Não atribuiu sobre ele as suas culpas. Quem desonra Deus e a sua palavra também não honra as pessoas semelhantes a Deus e feitas à sua imagem. É um caminho natural. Se a gente não honra Deus, não honramos a sua palavra, consequentemente, em algum momento a gente vai desonrar as pessoas e podemos trilhar pelo caminho da desonra. A escola da desonra é triste, leva a pessoa a experimentar o que? O juízo divino e uma queda séria pessoal. A escola da honra é abençoada por Deus. Sempre somos honrados nas áreas ou territórios aonde devemos honrar e Deus honrar. Deus vai trabalhar isso em cada situação, em cada um de nós. Davi honrou a sua vocação, honrou seu pai, honrou o rei Saul e Deus o honrou. Olha que coisa bonita, né? Se você olhar a história dele, ele honrou seu pai, honrou seus irmãos, honrou o rei, honrou as pessoas que serviam com ele. Muita coisa você estuda aqui com ele. Samuel 2,30: honrarei aqueles que me honram. E olha como que Deus perpetua isso na vida de Davi. Nós estamos há cerca de 3.000 anos, né, depois de Davi, e a cidade de Jerusalém hoje é a capital de Israel. Eu queria que você pode colocar a foto para mim, por favor. Olha que interessante. Sendo a maior cidade de Israel em área, em população do país, ela tem cerca de 126 km quadrados, uma população de aproximadamente 750 mil habitantes. Cerca de 3.000 anos atrás, o rei Davi tornou a capital eterna do povo de Israel para nunca mais sair dos papéis mais centrais da história da humanidade. Ali não dá para você ver, talvez, mas está escrito assim: Jerusalém, a cidade do grande rei. Se você for no site, o pastor Luiz esteve lá e você vê em todos os lugares, vamos visitar a cidade do grande rei. Até hoje está lá estabelecido. Deus honrou Davi na história. E aí o seu povo entendeu isso. Foi honrado por Deus e é lembrado 3.000 anos, está perpetuado até a volta de Jesus voltar. Que Deus seja honrado em nossa vida. Nós possamos honrá-lo com os nossos atos. A Deus toda a glória. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastores.